Olá, meus amores, meus súditos, a gente tá começando o Pobrecast Eleições, né, Câmera Boy? Especial, né? Especial, a gente tá aqui com, né, antes de a gente falar com o nosso Borella, candidato à Prefeitura de Araçatuba, né, Câmera Boy? A gente vai agradecer nossos patrocinadores, né? Quem são eles? Que quem são, Câmera Boy? Fala aí, Ótica César Braga, que são 3 lojas na cidade, para melhor atender na Câmera Boy. Exatamente. Quem mais, Câmera Boy? Quem? Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa, a gente grava aqui nossa web de produções, né? Nosso estúdio, né? Quem mais, Câmera Boy? A HGT Records, o nosso amigo Elinho, para quem é cantor, né, compositor, quer fazer serenata, quer gravar, baixa lá que dá certo, né, Câmera Boy? Com certeza. Elisângela Brechó, que me deixa cada vez mais bonita, né, Câmera Boy? Muito bonito. Muito bonita, né? Praticamente uma Gisele Bettinan, né? Só explosão. Ela faz milagre. Milagre, né, Câmera Boy? Quem mais, Câmera Boy? O RP10, maior portal de notícias de Araçatuba e região. Iago Monteiro, né? Que é o nosso fotógrafo, jornalista comercial, social, professor, né, Câmera Boy? Faz de tudo um pouco, faz uma edição do nosso vídeo, né? Que põe o nosso logo aqui, ó. Um negocinho, ou aqui, eu não sei, enfim. Em algum canto aí ele coloca logo. Beijo pro Iago aí. Malharia os uniformes que boné, né, Câmera Boy? Que tem tudo em malharia, boné, camiseta, né? Uniforme pra sua... Enfim, pra tudo, né? Quem também, Câmera Boy? Loft Fiança e Aluguel. A crédito paga agora é Loft, né, Câmera Boy? Aluga sem fiador, né? Exatamente. Que é aí que tá aí na nossos... Precisou alugar algum prédio, uma casa, alguma coisa. escritório, vai lá na Loft, né, Câmera Boy? E agora a gente vai começar a nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Araçatuba, que está aqui um nome diferente. Quem é Deocleciano Borella? Fala um pouco da sua história pra gente. Sou eu mesmo, Deocleciano Borella. Como é que é? Conta um pouquinho da sua história. Como é que é ser chefe de gabinete do atual prefeito? Conta um pouquinho pra gente. Como Posso é que é começar isso do comecinho lá Do começo. Então tá bom. Bom, eu fui nascido e criado aqui em Araçatuba. aí? Que delícia. Sou araçatubense, nascido ali na rua Tibiriçá, perto da Polícia Mirim. Menino, fala isso, tu mora no nosso Tibiriçá, hein? Morei Ó, ali. A minha vida, aliás, minha mãe mora até hoje ainda. Que legal. Tem 91 anos, está viva, graças a Deus. E ela mora lá. Fui nascido naquela casa, naquela época eu sou velhinho, já na época de parteira, viu? Parteira que eu nasci. Nossa. E ali eu comecei a trabalhar com 14 anos na Polícia Mirim, carteira registrada. E por lá eu fiquei por mais ou menos 5 anos. Aí depois fui para a Academia do Barro Branco. Ó, Fiz a Academia do Barro Branco, saí lá como tenente. Trabalhei em várias cidades, São Paulo, Campinas, Fernandópolis, Rio Preto. Mas a maior parte da minha vida profissional foi aqui em Araçatuba. Araçatuba. E depois eu terminei a minha carreira como coronel aqui na Polícia Ambiental, no comando do batalhão, que é uma área que começa de Bauru até Rosana. É um quarto do estado. E eu já conheci o Dilador, aí ele, quando eu me aposentei, ele me convidou para ser chefe. Primeiro ele me convidou para coordenar a campanha dele. Foi uma função que eu nunca tinha feito, e graças a Deus aí nós conseguimos sucesso, ele foi eleito. Aí ele me convidou para ser chefe de gabinete, eu aceitei. Foi uma experiência maravilhosa, sabe, porque eu sou formado em Direito também, mas o que eu aprendi nesses 7 anos e meio foi assim, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Porque ali na prefeitura, principalmente naquela função, passa tudo pela sua mão, sabe? Então você vê tudo acontecer, todos os processos passam ali. E qual que é a importância? Você seria o filtro e aquela pessoa que leva para o prefeito e para a vice. Entendi. Você alerta, fala, olha, aqui é assim, assado. Então é você, quando ele tem alguma dúvida, é você que corre atrás. Então eu aprendi muita coisa. E o mais importante desse meu período ali é que quando eu olho para trás e vejo o que era Araçatuba em 2017, antes da gente assumir, Sim. e hoje eu vejo Araçatuba, eu vejo o quanto que você pode melhorar a vida das pessoas. O quanto que se você trabalhar direito, você trabalhar com respeito, com programação, com planejamento, você consegue mudar a vida das pessoas. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa e é um dos motivos que eu aceitei esse convite do nosso grupo de enfrentar essa eleição aí e me candidatar a prefeito de Araçatuba. Porque eu vejo que se você trabalhar bastante, você muda muito a vida das pessoas. E ao longo desse nosso bate-papo aí, eu vou te falar muitas coisas que nós fizemos aí. Eu falo nós porque eu fazia parte da equipe, tá? Sim, e faz, porque né? Faço parte. Não, agora eu estou meio afastado. Meio não, estou totalmente afastado. Porque quando a gente sai como candidato, você tem que se afastar Dá uma da prefeitura. pausa, né? Realmente a gente é demitido e eu estou assim,
não estou acompanhando de perto a evolução da prefeitura, não. E como é que foi essa escolha para você, né? Como é que foi essa escolha para colocar você como sucessor, podemos dizer, do legislador? Para mim foi uma surpresa, né? Porque você imagina você ser, assim, o gestor de uma cidade de 200 mil pessoas. Eu sempre trabalhei com gente. Na Polícia Militar, é uma profissão muito, muito bonita, mas muito perigosa. Então eu saía de casa, eu tinha uma certeza que eu saía, mas eu não sabia se eu ia voltar. Sim. E ao longo desses 30 anos de polícia, nós perdemos muitos amigos no trabalho. Então, é uma profissão. E você vai defender uma coisa interessante, que você vai defender pessoas que você nunca viu. Você não sabe quem é e você vai defender. Eu sempre falo uma coisa importante, que a nossa profissão é mais ou menos assim. Você pega um bombeiro, está pegando fogo aqui numa casa, num prédio, todo mundo corre para lá e o bombeiro corre para o fogo. Exatamente. A gente está tendo um assalto, está tendo qualquer problema, todo mundo corre e a gente corre para encontro do problema. Então, é uma profissão assim, mas quando você vai lá e você consegue resolver uma pessoa, quando você salva uma pessoa, quando você tira uma pessoa de um cativeiro, que aconteceu comigo, uma pessoa que estava lá 20 dias presa lá, que os marginais haviam sequestrado ela, isso não tem preço. Quando você salva uma pessoa, esse tipo de ação sua é só vivendo. É só vivendo para você, aquela emoção. Tanto é que hoje, quando eu ouço uma viatura passando com a sirene ligada, você parece aqueles molequinhos, fica doido, sabe? Você fica doido, vontade de você estar ali dentro. Aí vem aquela lembrança daquele passado gostoso. Então hoje eu chego no final da minha carreira, eu falo que eu acertei minha profissão. E agora, como prefeito, né? A gente chegando lá, vai ser menos emocionante, mas os problemas serão grandes, né? Mas a gente está preparado para isso, com certeza. E é uma grande responsabilidade. E como você vê essa questão da secretaria? A gente tem, se eu não me engano, 19 pastas, né? Sim. Você pretende diminuir ou pretende fazer a junção, se caso eleito? Olha, eu vejo assim, eu sei que tem pessoas candidatos aí que eles propõem a diminuição. Nós já cometemos esse erro. Quando o Dilador saiu candidato, a gente tinha uma ideia, olha, vamos cortar a secretaria aqui, colar, mas é muito complexo o serviço. Então, a economia é tão irrisória, que nem você pode ver que o nosso candidato fala numa economia de 2 milhões no ano, mas será que essa economia ela vai valer a pena? Será que o custo-benefício dela é interessante? Entendi. Você tirar uma pasta, você junta a comunicação, a administração e qualquer outra, governo. São pastas totalmente diferentes. O governo cuida da parte política, é o contato com os vereadores, é aquela coisa assim, é uma parte complexa. A política é muito complicada. Sim. Você tem que lidar com 15 vereadores, com os problemas diversos. Aí você pega a administração. A administração cuida da licitação, que é o coração da prefeitura. É uma responsabilidade enorme. Você tem o Tribunal de Contas que te cobra constantemente. Você tem que entrar em contrato com as empresas que licitam com a prefeitura. Você tem, é uma legislação muito complexa. Você cuida do RH da prefeitura, que o RH da prefeitura são quase 4 mil funcionários na ativa, mais os inativos, que vai chegar lá nos 5 mil e quase 6 mil. Então, será que você consegue uma pessoa, um secretário fazer tudo isso? Aí vem a comunicação. O que é comunicação? Às vezes eu vejo algumas críticas, aí, até mesmo na própria Câmara Municipal, que alguns vereadores são contra, mas a comunicação ela é importante. Ela que presta conta para a população do que é feito. Exatamente. É importante a comunicação. Você tem que prestar conta do dinheiro que está sendo gasto ali. E é por meio da comunicação que você faz isso. E os diversos... Eu fui responsável um período, como eu disse que nós erramos no passado. Sim. Uma época eu acumulei a comunicação. Mas a comunicação precisa ser um profissional do ramo. É uma pessoa formada naquilo, tem que ser um secretário que entende como vai fazer uma campanha da dengue, uma campanha do agasalho. Tem que ser tão profissionais que estudaram para isso. Não é, na minha visão, posso estar enganado, e eu acredito que eu não estou. Não tem como você juntar as 3 secretarias em uma só. Primeiro que é uma economia muito insignificante para um resultado que vai ser pífio e eu acho que vai prejudicar o bom andamento da administração. Entendi. Esse é o meu pensamento. Caso eleito, qual vai ser a sua primeira prioridade
no dia 1º de janeiro? Bom, caso eleito eu não vou começar em janeiro, eu vou começar em outubro. Sabe, no dia 7 a gente já tem uns planejamentos, a gente já vem conversando com o dilador, algumas coisas que já estão em andamento, um ponto muito que é provavelmente aí vai surgir umas perguntinhas aí sobre a saúde, né? Sim. E você sabe que a saúde no Brasil ela está complicada, mas a gente já começa já. Então a gente já vai planejando, tem coisas planejadas, tem coisas sendo licitadas, por exemplo, o novo pronto-socorro. O novo pronto-socorro vai ser um lugar amplo, lá no Hospital da Mulher. Nós vamos ter um hospital pediátrico, somente para criança, para ser atendida separadamente. Um novo pronto-socorro para o SAMU, que são essas viaturas que vêm do bombeiro, o próprio SAMU. Sim. E uma ala que vai atender o dia a dia do pronto-socorro. Então, o nosso pronto-socorro ali no Santana, ele é bom. Só que a recepção dele é muito modesta. Então, o que acontece? Entra todo mundo por ali, aí entra uma criança com problema respiratório, aí vem um cara acidentado, com a perna quebrada, entrando de maca. Ficou um lugar. A gente imaginava isso, mas naquele início, quando tirou lá do hospital, lá do Santana, sim, que era um, não sei se você chegou a conhecer lá, sim, não tinha porta, não tinha ar-condicionado, as macas eram aquelas macas da época do Império. Tudo danado, uma coisa feia. Então, quando ele mudou ali para o Santana, um lugar bem localizado, sim, excelente. Mas a saúde, ela é uma coisa que ela é muito constante, ela vai mudando. E quanto mais você melhora a saúde, mais demanda você tem. Por incrível que pareça. Sim. Muita gente que tem plano de saúde, vamos supor, quem tem plano de saúde, ele, em vez de ele levar lá no pronto-socorro da Unimed, que é o pronto-socorro nosso da Unimed, sim, ele leva aqui no Santana, aqui no centro, que é mais próximo. E várias pessoas que eu conheço, inclusive parente meu, que levou lá e saiu bem atendido. Várias pessoas relatam isso pra gente. Sim. Então, aquele local é um lugar bom. Então, mais outras coisas que a gente já está programando. Então, quando chegar 1º de janeiro, 1º de janeiro a gente... 1º de janeiro não, né? No 1º de janeiro a gente não trabalha, né? Sim. Mas dia 2 de janeiro, com certeza, a gente já vai... Eu não vou precisar estudar o que eu vou fazer. Entendi. A gente já vai ter... Nós já estudamos e vamos dar continuidade ao trabalho do dilador. Aquele antigo prédio do pronto-socorro de São João, aquele prédio não pode ser utilizado mais? Aquele prédio do São João é uma polêmica também, porque tem candidato que diz que foi lá com um engenheiro, acho que o engenheiro não estudou muito bem. Aquele prédio é condenado, porque para você montar um hospital ele tem regra. Então ele tem, as salas onde é o atendimento tem uma dimensão e lá não tem. Lá tem que ter acessibilidade, lá não tem. Se você achar que eu estou falando besteira, pergunta para alguma pessoa que trabalha no bombeiro, que quando fazia um resgate de uma pessoa para lá, a maca não entrava empurrando, eles erguiam e levavam na mão. Então ali, em 2014, o Ministério Público entrou com uma ação para fechar aquele prédio. Entendi. E aí foi enrolando, e depois, quando na entrada do dilador, ele foi fechado. Então aquele prédio não tem como ser um pronto-socorro. Ele está fora de padrão para ser um pronto-socorro. As portas não entram, né? As portas dos consultórios não dá para você entrar com também. maca. Tem uma série de coisas. Banheiro tem que ter uma porta de acho que 1,20 m, se eu não me engano. Os pisos tem que ser um piso especial. É tudo, e não tem isso daí. Agora até o piso você arruma, a porta você arruma, mas o pé direito você não consegue. O tamanho da sala, você tem que derrubar a parede. Então aquele prédio para pronto-socorro não tem como. E também tem outra, né? Também logo no início do ano a gente já começa, nós recebemos aí do governo federal verba para construir 2 UBSs novas, uma no Porto Real e uma no Concórdia. Aí aquele UBS do Moarama 2 vai virar um novo pronto-socorro. Então aí nós teremos 2 pronto-socorros. E olha, vou dizer uma coisa, a gente ouve também proposta de candidatos de falar que vai fazer 4 pronto-socorros na cidade. Eu entendo bem do orçamento, eu não sei como que vai ser pago. Hoje um pronto-socorro, ele fica por mês a média de 3,5 milhões, em média. Então, 4 é complicado, é difícil, tem que pensar bem. Eu e meu vice lá, o Dr. Flávio, nós fizemos um acordo entre nós. Nós vamos fazer compromisso. Nós não vamos prometer coisas que a gente não consiga cumprir. Esse é um acordo porque... Cara, eu sou de Araçatuba, eu tenho uma vida limpa, eu não quero sair daqui, eu não quero depois sair daqui, falar assim, olha, mas você mentiu. Eu posso até
Não consegui fazer tudo que eu falei, mas eu não vou fazer coisa impossível, prometer coisa impossível. Sim. Isso eu não é da... Não, isso eu não faço, prefiro perder. E como é que você pretende em relação à geração de emprego? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de emprego na cidade, né? Olha, eu digo, como eu sou de Araçatuba, eu quando era pequeno, né, já faz tempo isso aí, né, que eu já estou bem velho, a gente falava que Rio Preto era menor que Araçatuba, Marília era menor, Prudente. Essas cidades passaram a gente. Araçatuba, ela tem um grande defeito. Você vai em Rio Preto, tem 7, 8 deputados. Marília tem deputado. Prudente aqui não tem. Se você pegar lá do Rio Paraná até Bauru, não tem nenhum. Isso, o pessoal acha que não é importante, mas é uma importância muito grande. Sim. É muito grande. São essa cúpula aí dos políticos aí, a nível estadual e federal, eles são muito importantes. E a nossa cidade ficou um pouco para trás. Infelizmente ela ficou. Mas olha, Araçatuba, da região, ela foi campeã na geração de emprego nos últimos anos, por incrível que pareça. O nosso carro-chefe aqui é serviço. Serviço em primeiro, depois vem o comércio. Hoje nós somos um polo de venda de mercados e hipermercados. Aqui você vê que o pessoal da região vem tudo aqui para Araçatuba. Sim. Muitas pessoas vêm para cá. Então isso se tornou um polo turístico de compra, muito importante. Sim. Isso daí é só entrar no CAGED lá que você vai ver a geração de emprego que Araçatuba criou. Então, mas a gente precisa fazer mais. Araçatuba, como o Dilador sempre falava, ela precisa ser uma cidade atrativa. A nossa cidade era feia, tudo cheio de buracos, canteiros mal cuidados. Aí vem uma pessoa, vem um empresário aqui. Você como empresário, você teria coragem de investir numa cidade tudo danado? Não, então você tem que deixar ela bonita, tem que passar um batom na cidade, para que a pessoa, quando visite, enche os olhos da pessoa. A BQM que veio para cá, quando a BQM veio para cá, eu tenho ciência de vários, esses pessoal que cria cavalo aí, de alugar ranchos, alugar chácara para deixar os animais deles aqui. Então, o pessoal veio para cá e começou a gostar da nossa cidade. Esse hábito, né? Mas a gente precisa melhorar o nosso parque industrial, é muito importante isso daí. Ele tem que ser um lugar agradável para que as empresas possam gastar ali, colocar seu capital ali. Uma coisa muito importante que foi feita, o nosso parque industrial, eles não eram regularizados. Então nós ficamos aí praticamente esses 8 anos e é complicado. O pessoal fala, mas demora tanto assim para fazer? Demora, porque tem que fazer as medidas dos terrenos. É uma coisa assim de topografia, de engenharia bem complicado, não é meu ramo. Nós conseguimos regularizar um parque, o outro está em fase de regularização, está para terminar. E o que acontece? O pessoal ganhava o terreno lá, o empresário ganhava o terreno, aí ele ia lá e construía seu prédio. E aquele prédio não era dele. Se por um acaso ele não desse certo, se a empresa dele, e a gente sabe que o comércio, a empresa, ela se firma após os 5 anos. Sim. Então, se a empresa não vai bem, o cara perdia, o dono, o proprietário perdia, voltava para a prefeitura. Ele não podia vender, ele não podia alugar. Nossa. Aí nós fizemos uma lei e demos o direito real de uso para aquela pessoa. Então, hoje o empresário que recebe um terreno ali, ele constrói, ele empata seu capital, e se por um acaso algum problema na economia ele não for bem, ele pode locar aquilo ali. Ele pode vender para uma outra, desde que não mude a finalidade. Então é uma indústria, tem que ser uma indústria. Então lá não pode fazer uma área de lazer, a finalidade tem que permanecer. Mas nós demos essa garantia para a pessoa. Então, isso daí é importante para o empresário. Importante. E também vamos melhorar a infraestrutura, a iluminação, vai trocar tudo por LED da cidade toda, e esse direito de ajuda, e vamos pavimentar. Mas a pavimentação do parque ali é coisa de 40, 50 milhões, não é tão simples assim. Já começamos um pedaço ali, já está fazendo algumas ruas lá, já começou. Aí muita gente fala, mas só agora na época da política? Não, é uma coisa programada. Foi eleito prioridades na cidade e agora chegou a vez ali. Outra coisa importante é o nosso Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos encontrar aqui qual que é o APL aqui da nossa cidade, qual que é o maior foco aqui, qual que é as empresas que a gente pode trabalhar aqui. Sim. Por exemplo, de repente a gente fazer um estudo para um incentivo fiscal para algumas empresas. Uma empresa que a gente fala muito, que não aparece, as empresas de TI.
Você sabe quantas nós temos aqui? Não faço ideia. 198 empresas de Não sabia. TI. Nem eu. Fui saber depois. Nós temos hoje aqui uma empresa que ela é uma multinacional. Ela exporta para o mundo todo. É uma empresa que está ali no Concórdia. E outra parte dele é aqui no New York Tower. Eu não sabia disso também. Então, de repente, e essas empresas, o pessoal trabalha numa salinha dessa, mas vende para o mundo todo. Então, será que não vale a pena a gente fazer um estudo, mas não pode ser uma coisa irresponsável, viu? Sim. Vamos dar aí, vamos diminuir a arrecadação de imposto, porque tem que ser uma coisa estudada, porque às vezes você diminui ali a taxa do imposto da pessoa, mas você ganha na base. Mais pessoas pagam, mais empresas pagam, e elas vão agregando mais empresas. E para isso a gente também precisa formar aquelas pessoas. Precisamos ter um centro tecnológico aqui, que nós vamos fazer um centro tecnológico para você formar esse pessoal para esse mercado de trabalho, que é muito importante. Para você ter uma ideia, o centro tecnológico de Rio Preto, o vice-presidente é de Araçatuba. Ó, É um amigo meu que tem uma empresa aqui de software, e ele é o vice-presidente lá, porque aqui em Araçatuba não tem. Então é muito importante isso daí. Tem mão de obra também, né? Aí você começa a criar uma mão de obra especializada, porque é uma mão de obra especializada Sim. e bem remunerada. claro. Então, se a pessoa ganha bem, ele gasta aqui na cidade. Sim. Ele acaba criando. Você está vendo como é que é? Você diminuiu a taxa, mas a base de pessoas que pagam, ela aumenta. E também o Banco do Povo. O Banco do Povo, para você ter uma ideia, são aqueles microcréditos. É você investir naquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. É muito importante isso daí. Nós já fizemos nesses 7 anos e meio, foi aí feito financiamento, 29.450.000. E olha, e você vê como é que a coisa está dando certo, porque nós temos de inadimplência menos de 8%. Quer dizer que o dinheiro que está sendo empregado, ele está sendo bem gasto. Se você entrar no Rondon ali do Concórdia, tem uma moça, até por um acaso, um dia eu fui almoçar, conheci ela. Eu não sabia que ela tinha pego esse dinheiro, esse financiamento lá. Ela montou um salãozinho, já está no 2º salão, e é um baita de um salão. Trabalha lá 5, 6 pessoas ali com ela. Então está movimentando a economia. Isso é bacana. Então isso é importante também. E junto com o Sebrae, o Sistema S, Sebrae, SESI, você dá treinamento para esse pessoal. Tanto para formar a mão de obra, como também ensinar o empresário, porque é muito importante. Às vezes as pessoas acham que montar uma empresa não é assim simples. Você tem que ter um know-how, você tem que ter um treinamento, você tem que aprender. Então, você fazendo esse trabalho conjunto com a secretaria, eu acredito que a gente consegue. E também nós somos o que mais, segundo o CAGED aí, o que mais teve emprego foi essa fase até 18 anos, que é o primeiro emprego, que é muito importante. Muito importante. É triste a gente ver o nosso jovem. Eu tenho um filho que está fazendo faculdade em São Paulo de Medicina, eu quero que ele volte para cá. Eu tenho um outro de 18 anos, eu não quero que ele vá embora. Então ele precisa, mas ele tem que ter um mercado de trabalho aqui. Se ele não tiver, a gente acaba indo embora, atrás de... Muita gente faz isso. E falando em educação, como é que você pretende fortalecer a educação básica e melhorar a inclusão da criança e suas necessidades? Olha, a educação, eu vejo assim, um dos pontos muito altos na administração de Iladora Edna foi a educação. A educação, se você pegar a educação, o IDEB nosso era 6,4, hoje é 6,9. Subiu bem. Muito bem. Muito bem. Isso eu falo, a nossa foi uma das maiores da região, dos municípios até 200 mil habitantes, porque às vezes você é questionado, mas Birigui é maior. Sim, mas Birigui é maior, mas a população é menor. Então a forma de você fazer é diferente. Se você pegar uma cidade que tem 2, 3 escolas, é diferente de uma que tem 70, 69, que nem Araçatuba. Mas vamos pegar, nós temos 69 escolas. 2 escolas são novinhas, uma lá no Água Clara. Se você for visitar, vai um dia lá para você ver qual o padrão daquelas escolas. Eu te dou esse exemplo que é uma escola nova. Sim. Temos 2 novinhas. Ela faz inveja à escola particular. E nós reformamos as 67 escolas. Todas com ar-condicionado, todas com ar-condicionado. Nós temos inglês para o aluno, que não tinha. O material escolar, ele é dado no primeiro dia de aula. O uniforme é no primeiro dia de aula. É o material do SESI.
é coisa boa, é coisa assim de qualidade, porque a gente precisa investir na educação, principalmente dar uma base forte. Exatamente. Porque você dando uma base forte, a pessoa ela vai se... aquele aluno, ele começa com um alicerce. A gente, uma casa, para ela ficar bem construída, ela tem que ter um alicerce forte. Sim. Então, essa educação nossa, ela está boa. Então, você pega... E os nossos professores bem remunerados, nós fizemos lá, eles têm um plano de carreira, foi feito no governo anterior, mas a gente fez uma reestruturação no plano de carreira. O professor, ele é treinado, ele tem seminário para que... Inclusive, eu participei de um dos treinamentos desses professores que estavam sendo inseridos para falar sobre a diversidade, sobre os alunos, PANs, etc, etc, né? Foi muito legal isso. Então, isso a gente está investindo muito nisso daí, isso é muito importante. Você investe no professor, que dá qualidade para o professor, que ele acaba repassando para o aluno. Sim. Isso é muito importante. Outro ponto importante que a merenda escolar. A merenda escolar hoje da escola municipal, ela é de qualidade. Eu sei. Ela é de qualidade. Olha, nós temos nutricionista nas escolas. Nós temos um cardápio com mais de 36 itens. Tem criança, eu sei porque eu conheço alguns, falam, meu filho comeu kiwi hoje. Nunca, não sabia nem que tinha essa fruta. Comeu um moranguinho, comeu uma maçã. Então, é um cardápio variado. Sim. Quando eu era moleque lá na escola, lá só tinha sopa de fubá, né? Você já e com salsicha. Sopa de fubá. E era só isso, não tinha outra coisa. Ou aquela de macarrão, aquele macarrão. Era essa sopa que tinha, né? A nossa não, é uma alimentação boa. Eu sei que tem até farofa. Hoje nós temos mais ou menos 17 mil alunos. Sim. E a gente faz por dia a média de 20 mil refeições. Misericórdia. Aí você me falou da inclusão. Aí nós temos aí alguns falam que é um problema. Eu falo, não, isso é uma nova realidade, que é o aluno com espectro autista. Isso aumentou demais. Hoje na rede nós temos 400 mais ou menos. E nós temos aí mais ou menos uns 60 por aí ou mais para fechar o diagnóstico. Então, é uma nova realidade. Sim. É uma nova realidade. Nós temos contratado 320 cuidadores, que isso dá uma despesa anual de mais ou menos 10 milhões de reais. É muita coisa e ainda a gente precisa aumentar ainda mais, porque está aumentando demais. Sim. Então, aliado a isso, a gente está fazendo lá, já está pronto o CAEMA, que é um prédio lá, um centro que fica na Bolívia, do lado direito, passando o mercado Rosa Felipe, lá na subida do lado direito, ali tem o prédio do CAEMA, que é justamente ali para fechar os diagnósticos. Então, ali vai ser um centro que vai estar junto à educação e à saúde. Que legal. E vamos construir um novo prédio ali, vai ser feito, vai ser um complexo junto, educação e saúde, para fazer frente a essa nova realidade. Entendi. E para falar da mobilidade urbana, principalmente nos pontos de maior fluxo, que é Pompeu, Brasília e Baguaçu, né? Como é que vai lidar com essa situação? Porque a gente viu que fez bastante avenida, criou bastante asfalto, mas a mobilidade, como é que vai fazer em relação a isso? Olha, quando eu era moleque lá na rua de casa, na minha casa não tinha garagem, meu pai nunca teve carro, né? Mas na minha casa tinha uma família que tinha carro, uma. Hoje todo mundo tem carro. E não é um, é dois, né? É dois. Então, essa é uma nova realidade. Isso daí, o trânsito, cada dia, por isso que você tem que investir. Quando você vai fazer um empreendimento aí, um novo bloco de casa aí, um condomínio, você tem que pensar antes. Sim. Antes. A nossa cidade, ela foi feita, você pode ver que ela é forma de raio. Me disseram que ela copiou Paris, não sei, mas está longe, só faltou a Torre Eiffel, né? Mas, tudo bem. Tem um candidato que falou que vai fazer metrô. Aonde, né? Mas deixa eu fazer. Eu quero andar no metrô de Araçatuba. Quero ser a primeira. Mas aí, eu acho que, primeira coisa, abrir avenidas. Quando foi feita a Pompeu foi uma batalha, não sei se você acompanhou. Eu moro ali próximo. Nós tivemos ali, mais ou menos, umas 20 denúncias no Ministério Público, condenando a Pompeu, e não queria... Mas eu vou dizer que isso é dor de cotovelo, sabe? Porque vários prefeitos aí, eles usavam como bandeira, eu vou fazer a Pompeu, e não mexia na Pompeu. E o diretor teve coragem, é uma obra complicada. Ali é um lugar impactado, é um lugar que a cidade encostou. Tinha-se um projeto de fazer uma coisa um pouco melhor, com ciclovia mais ampla, mas não dava, porque a cidade encostou ali.
Então, abrir a avenida é muito importante. Você vê a Pompeu, e a Pompeu agora já está licitando, ela vai passar depois da Rondon, ela vai chegar mais para frente, Próximo a Guanabara, que vai chegar, shopping. vai ali. Nós vamos chegar mais um pouquinho lá, e isso já está sendo licitado agora. Você pega a Café Filha, 2 de dezembro, isso daí é uma forma de você abrir a cidade. O dilador fala que a gente tem que fazer as artérias bem largas para o trânsito passar. E nós temos alguns pontos que eles são meio assim, em alguns momentos ele trava. Um é a Brasília com a Pompeu. Mas a gente cronometrou ali, eu acho que ainda não é um problema tão sério. O máximo que você fica ali é 5 minutos. Eu acho que não é um tempo tão exagerado assim. Sim. Mas existe uma forma, de um semáforo, alguma coisa. Nós contratamos uma empresa, principalmente para fazer alguns pontos que que dava problema. Um deles, aquele pé de... A gente chama de pé de galinha, acho que todo mundo conhece, lá perto do Abiana lá. Sim, sim. E a empresa foi lá, ela estudou, colocou uns equipamentos lá e melhorou o trânsito ali. Fechou umas ruas, abriu outras. Então tem algumas situações que você consegue fazer somente com a mudança de mão, com a instalação de um semáforo, você consegue. E tem locais que você não consegue, você vai ter que abrir uma avenida. Como é que chama ali, após fugir o nome? Valdemar Alves, não, João Arruda. A João Arruda Brasil, após o Bosque ali, ela seguindo, passando a Rua do Fico. Ali, por exemplo, tem que abrir aquela avenida. Porque o Monte Rei está sufocado ali. Ela tem que chegar até lá na boiadeira. Nem que for... Esse é um projeto que eu tenho assim como um dos principais. Aí seria o mais urgente para você dar um alívio naquela região. Foram abertos muitos condomínios, muitas residências novas ali. E aquele trânsito ali ficou sufocado. Sim. Então ali nós precisamos urgente de fazer alguma coisa. E como melhorar o transporte público? A gente tem bastante denúncia em relação ao transporte, né, que a gente tem ultimamente, que questão de ônibus, questão de atraso, falta de linha. A cidade cresceu, mas a empresa não investiu no sentido de aumentar a frota, né? Como é que pretende? Olha, se você pesquisar aí no Google, aí, qualquer um pode pesquisar, você vai ver que o transporte público no Brasil é um problema geral. Sim. A maioria das cidades só está funcionando o transporte público que ela paga um subsídio. O Guarujá, por exemplo, acho que é quase 1 milhão ou 2 milhões por mês que se paga de subsídio para a empresa. Para dar uma explicação clara, o que é o subsídio? Tem a empresa e a prefeitura vai lá, tô aqui mais R$1 milhão para você tocar o serviço. Não compensa mais para as empresas. Quando nós chegamos em 2017, o contrato estava sendo feito por um emergencial. Tinha vencido o contrato, aí a administração anterior fez um emergencial, nós fomos obrigados a renovar esse emergencial, aí nós fizemos um chamamento público. E foi uma coisa assim, foi um dos primeiros, foram os 2 primeiros processos complicados que nós pegamos, foi a recoleta de lixo e manutenção do aterro, que também estava vencido, e o transporte público. Nós mandamos, e quando eu falo nós, eu pessoalmente, sim, eu entrei em contato com mais de 160 empresas, convidando para o chamamento. Sabe quantos apareceram? Nenhuma. Nenhuma. Aí na segunda apareceu somente a tua, porque não compensa mais. Se você anda, uma hora dessa mesmo, procura um ônibus que está andando na cidade, ele está andando sozinho. Ninguém, 1, 2 pessoas. Então, isso não interessa para as empresas. É um gasto. Então ela funciona no limite ali. Então, ela não consegue investir, ela malemar se mantém. Então, hoje, Araçatuba paga R$200 mil por mês de subsídio. E esse subsídio, necessariamente, para o serviço manter e aumentar algumas linhas, por exemplo, naquela região do Paquerê, que aumentou alguns empreendimentos, sim, ali, sim, você vai ter que fazer algumas linhas no Silvio Venturoli. Então a gente vai ter que abrir umas novas linhas lá, necessariamente porque já tem gente morando lá. Sim. Então já vai ter que pensar em um algo mais para essas empresas, porque senão ela não consegue. Então o transporte público hoje, e tem a gratuidade. A gratuidade, o idoso lá, a lei federal fala em 65 anos a idade. E nós temos uma lei municipal que é 60 anos, que não paga. Então, é menos ainda. Porque a lei municipal ela pode ser mais restrita.
Ela não pode tirar lá. Ela falou, não, aqui todo mundo 65 também paga. Aí se ela falou, ó, de 60 não paga, ela pode fazer, ela pode restringir mais. Então hoje nós temos esse problema. Se você pegar o ônibus de manhã, você vai ver que ele está repleto de pessoas idosas. Que sai de lá, vai andando, tá tranquilo. Passeia a cidade inteira, vai né? passear. Então, é um problema. E aí existe uma PEC, PEC, se eu não me engano, PEC 25, que está correndo por Brasília, de ser criado o SUM. Tem o SUS e vai ser o SUM, Sistema Único de Mobilidade. Que seria o quê? A União, ela pegar um valor, como ela faz com o SUS. Ela mandar um valor para a cidade, para que ela invista no transporte público. Então, o transporte público, você pode ver que é um problema geral em várias cidades. Birigui ficou sem, você se recorda. Marília, o prefeito teve que assumir, porque a empresa abandonou. Meu Deus. Então, é uma situação que a gente tem que debruçar e analisar com carinho, porque é um problema que ele vai ficar constante aí e não existe fórmula mágica. Sabe, nós temos um candidato que diz que vai zerar as tarifas. Para você zerar a tarifa, para todo mundo, Aí fica bom, né? é 1,1 milhão por mês que tem que pagar. Então, tudo bem fazer, mas você tem que ver de onde você tira o dinheiro. Porque o orçamento da prefeitura, a gente trabalha com orçamento para o ano que vem. O que é o orçamento de uma prefeitura? É uma previsão de dinheiro que vai entrar. É uma previsão que pode ocorrer, pode se superar e pode diminuir. Pode vir a pandemia e isso daí que é por terra. Estancar tudo. Então, é 1,40 milhão, 1,1 milhão. Essa é a previsão. Então, você tem que colocar, encaixar... eu falei, 1 bilhão. Eu falei 1 milhão? 1 bilhão, 1 bilhão. Pelo amor de Deus, se fosse 1 milhão, então... Então, você tem que encaixar ali o que você vai gastar de saúde. A Constituição Federal fala em 15%. Só que hoje nós estamos gastando 28%. Meu Deus. Com a saúde. Com a saúde. A educação é 25%. Geralmente passa aí 26%, 27%. O funcionário público, ele não pode chegar a 54%, que é o limite prudencial. A gente, Araçatuba, está por volta de 39%, 40%. É só fazer as contas. Você tem que encaixar esses 1 milhãozinho que você está falando que vai tirar por mês, você tem que tirar daqui. Então, tem que pensar. Por isso que eu falo que eu e o Dr. Flávio, a gente faz compromisso, a gente propõe coisas factíveis, coisas que podem acontecer. Não para iludir a população. Entendi. Porque eu já estive do outro lado e fui trabalhar na prefeitura. E é duro, hein? Quando você fala uma coisa, e nós falamos de pôr ar-condicionado nos ônibus, lá atrás falou, e você não conseguir. Porque você Wi-Fi, né? Que agora o cidadão, se não tiver, ele deixa de pagar a conta de água, mas o Wi-Fi tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, senão fica O desatualizado. Wi-Fi ainda é barato, né? O problema é o ar-condicionado, você tem que mudar toda a estrutura do... Vocês colocaram nas praças. Nas praças sim, nós vamos aumentar. Inclusive colocar nas UBS, colocar no pronto-socorro. É até uma coisa que uma vez uma pessoa me falou assim, pô, você já pensou? Hoje qualquer criança tem um celular. Sim. Então ela vai com a mãe lá numa UBS e o moleque fica coçado, que o moleque não para, né? Aí se ele tiver um Wi-Fi para ele ficar mexendo no telefone, então precisa colocar em tudo quanto é lugar, porque você é uma distração para a pessoa ter enquanto espera. Sim. E em relação ao meio ambiente, né? Como é que pensa na cidade? Está tendo muito poda de árvore, o pessoal está reclamando demais, mas como é que pretende resolver essa questão do meio ambiente, que a cidade, que é uma cidade aquecida, quente, né? Hoje nós temos um déficit na vegetação, né? E a gente tem um plano de arborização na cidade. E é importante a população entender o seguinte, você não pode plantar qualquer árvore. Por isso que existe um tipo de árvore para você plantar. Você plantar um ficus na calçada da sua casa, ele vai destruir a calçada, ele vai entrar dentro do esgoto, ele vai virar vai danar tudo. Então precisa ser árvores da região, nativas daqui, que ela vai se acomodar. Muitas ruas aqui tinha aquela árvore subpiruna, sabe? Aquela que tem aquela folhinha pequenininha. Sim, sim. Aquilo ali dá folha bastante, entope a calha e as mulheres ficam tudo doidas. E ela dá um cupim por dentro. E aquela árvore, com o tempo, ela vai morrendo e o cupim, e ela acaba, você não percebe, mas a qualquer momento ela pode cair. Se você for lá na Ibirapuera, plantaram umas árvores no canteirinho lá, é pequenininho, né? Né? É estreitinho. Plantaram farinha seca.
Farinha seca é uma árvore monstruosa. Você pode ver que aquela árvore vai ter que ser cortada. E o dia que for cortar aquela árvore, vai ter polêmica. Porque o pessoal fala, poxa, mas vai cortar essa árvore aqui, não pode cortar essa árvore. Eu também fui escoteiro a minha vida toda, eu cansei de plantar árvore. Só que você tem que saber que tipo de árvore. Aquela árvore que plantaram ali no corredor, ali no canteiro central, é inadequada, ela não pode ficar ali. Ela quebra com o vento, ela cresce demais, ela levanta, passa lá e dá uma olhada, o asfalto tá um calombo ali, vai acontecer acidente. Então, precisa ter o tipo de árvore, e para você suprimir uma árvore, que às vezes você precisa, existe uma regra. Eu sei que às vezes é duro você ver lá tirar uma quantidade de árvore, aquilo machuca a gente, fala, poxa vida, demorou lá 30 anos, você vai lá e corta a árvore. Mas existe nós temos uma equipe, nós temos um engenheiro florestal que vai no local, ele analisa para ver se realmente aquela árvore precisa ser retirada dali. E ele tem uma compensação, necessariamente ele tem que plantar uma árvore ali, ele tem que fazer uma compensação de mais um X de árvore, então isso é compensado. Mas a gente precisa o quê? Plantar a árvore correta. Por exemplo, uma árvore frutífera. É perigosíssimo você plantar próximo da... Vamos supor um pé de manga. Você planta um pé de manga, na época da manga, a manga cai no chão, passa um cara de moto, ele passa se arrebenta. Não pode, tem lugar que você não pode. Aí cria um monte de inseto, porque fica ali aqueles insetos ali. Então, a árvore, a vegetação tem que ser escolhida e tem que ser feita aquela... A prefeitura faz essa... Faz, nós temos lá um setor lá que doa essas árvores. Quer colocar na frente de casa, né? E o grande problema, acho que não é de Araçatuba, tivemos um problema sério aqui na nossa cidade vizinha, que é com o lixo. Sim. Nós temos um aterro aqui, o nosso aterro ele é bem avaliado pela CETESB, a nota máxima, mas é um problema. A gente precisa fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva, qual que é a importância da coleta seletiva? A coleta seletiva ela tem vários benefícios. Primeiro, você não suja o meio ambiente, você não joga aquele produto no meio ambiente. Ela sustenta muitas famílias. Sim. Muitas famílias vivem daquilo ali. E o nosso aterro ele tem uma sobrevida maior, porque você pega essas garrafas de PET aí, por mais que você amassa ela é volumosa. Então, aquilo ali pode ser reaproveitado nas indústrias. Sim. Então, veja bem, ela cria um emprego, ela não polui o meio ambiente e ela melhora o nosso aterro. Só que ainda a nossa população, por isso que a gente tem que investir na criança lá, porque se você explicar para a criança pequenininha lá, como é que a mãe tem que fazer em casa, separar o que é orgânico, o que é plástico, o que é isso, ela cobra da mãe e do pai. Sim. Você pode ver. Né? As crianças cobram. Você jogar coisa pela janela do carro. Eu já vi criança falar, pai, não pode, você está jogando, porque ela ouviu lá na escola. Sim. Então a gente precisa, essa educação tem que ser lá do berço. Até um colega nosso, um dia vou falar, o Cido Sério, eu estava conversando com ele, falar do nosso adversário aí. Ele disse que trabalhava num banco em São Paulo e lá tinha todas as caixinhas, aqui jogava o papel, ali o plástico, aqui não sei o quê. Então todo mundo fazia isso em todas as salas. Aí eles iam embora e aí a faxineira vinha à noite. Aí o que ela fazia? Ela pegava um saco maior e misturava tudo. Ela não sabia para que estava separando. Sim. Então você vê a importância da cultura, de falar por que quer fazer. Então tem que ser uma coisa que tem que ser educado, a população precisa ser educada para isso. Em relação à nossa cultura, porque a nossa cidade é um celeiro artístico. Né? E eu acho assim, eu posso falar de antemão, porque como eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu sou o resultado de uma companhia de teatro que começou numa escola, que na Escola Maria do Carmo Nelly, depois foi para a Escola Porcina, e eu sou o resultado disso. Né? Eu digo assim, personagem, o programa é o resultado disso. E a gente vê que a nossa cultura é muito limitada. Porque quem está à frente da Secretaria de Cultura faz um trabalho para aquele público pequeno, que é a Festara, a Sociata, dentre outros, que não dá espaço para os outros artistas, né? E é muito triste ver que quem está direcionando a cultura não entende de cultura. Como é que faz em relação a isso? Eu vejo assim, a gente recebe algumas falas nesse sentido, sim, e a gente quer investir na cultura, levar essa cultura para os bairros. Chamar mais, eu até já tive várias conversas com algumas pessoas ligadas à cultura,
e nas próximas te convido também para a gente colher as ideias para levar para os bairros. Ela tem que ser mais, tem que espalhar mais. Realmente, ficar só no Festara, no Felita, eu acho que é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. E também o nosso projeto, o que a gente pretende? Hoje tem muito dinheiro aí na cultura. Sim, tem várias Tem o Paulo leis. Gustavo, tem o próprio Fundo Municipal de Cultura, tem Aldir Blanc. Só que aonde nós falhamos? Nós não sabemos fazer projeto. Porque infelizmente quem pega esse dinheiro faz o projeto e cobra a entrada. É isso que eu sou contra. Porque se você recebe para fazer um projeto... Tem que ser de graça. É de graça, é de graça. E as pessoas recebem dinheiro da Lei Rouanet, Paulo Gustavo, faz os projetos, cobra a entrada da população, sendo que esse projeto poderia levar para as escolas, Sim. né, gratuitamente, porque Nos bairros. Para os bairros que podem ter a cultura... Eu sempre fui criticado, eu tenho uma companhia de teatro que chama Atendendo a Pedidos até o Ovo, que a gente é criticado porque a gente faz espetáculos que a gente arrecada material, seja de higiene pessoal, enfim, a gente paga metade dos custos, outra metade a gente doa. E a Secretaria de Cultura, e quem diz que entende de cultura, acha isso errado. Sendo que poderia fazer isso para a população. Sim, deveria, né? Tem que Deveria. fazer. Porque a gente traz artistas da cidade inteira e não tem espaço para esses artistas. Nós conversamos bastante, inclusive foi um questionamento que eu tive com relação a isso. De você abrir mais espaço para o pessoal nosso aqui e levar isso para os bairros Porque realmente. a gente tem aí, ó, o Bolinha, que era da cidade de Araçatuba, começou aqui. Sim, Bolinha. Né? Até entrei em contato com a filha dele em São Paulo, a gente tentou fazer um museu dele aqui, não foi possível. Temos Tião Carreiro, que não sei, já agora a gente sabe onde está a viola, está lá na outra cidade, né? Eu ia falar em outro lugar, mas enfim, né? Tem que ter um pouco de decoro. E a gente tem várias pessoas aqui que podem, né, enriquecer, porque se você tem uma peça de teatro todo final de semana, se você tem projetos na praça, você vai aumentar a renda per capita, vai aumentar a questão cultural, o senso crítico, porque a cultura é para denunciar, não é para poder resolver o problema. Mas quando você tem uma sociedade que entende de cultura e começa a fazer um pensamento em cima daquilo, a cidade só tem a prosperar. Com certeza. Tem uns festivais grandes de cidades aí, né, na região, menores que a nossa, e são muito... Nossa, a cidade é outra. Mais avançada, Mais né? avançada nesse sentido. Eu concordo com Né? você. A gente precisa olhar com a cultura de uma forma mais diferente. E eu repito, a gente tem que tirar aqui do centro da cidade e levar para os locais, porque às vezes a pessoa não tem condição de vir aqui assistir uma peça aqui. Os meus espetáculos são preços populares. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas esse preço, aí vem um cara de fora que compra R$90 para meter o pau na cidade, como eu já fui em algumas vezes assistir espetáculos aqui, vou falar, porque vocês vão assistir também, o cara fez piada do assalto de Araçatuba. E todo mundo aplaudiu. Isso é revoltante. Você, uma pessoa vir de fora, falar mal da sua cidade, fazer piada de uma coisa que ficou conhecida mundialmente, que foi um episódio triste. Triste. Perdemos vida. Perdemos vida. E o cara vem de fora, cobra R$80, R$90, pro cara meter o pau na cidade. É para deixar a gente, né? Enfim. Nervoso, né? A gente fica sem chão, porque é triste. Porque assim, a cidade é minha. Eu quero o melhor para minha cidade. Eu gosto de Araçatuba. Eu acho que Araçatuba tem que crescer, tem que prosperar. Mas a gente tem que fazer com que a coisa funcione. Não trazer gente de fora que vai meter pau na cidade e ainda não agrega nada. Temos que dar mais valor nos nossos artistas, Exatamente. de quem está aqui. E a gente tem vários. Em relação a como é que é aqui? Câmera Boy 13 aí, como é que é aí a pergunta? Até me coisei agora. Me cedi. Porque a cultura, para mim, é a minha mina dos olhos. Eu acho que quando a gente tem uma cidade que tem uma cultura decente, que dá oportunidade para todo mundo, a tendência da cidade é evoluir e prosperar. Eu estou falando esse desabafo aqui porque eu sei que é a continuidade do governo de Dilador, né, num sentido assim... Mas veja bem, continuidade, mas com o meu olhar. Exatamente. Não é... Quando a gente fala, eu concordo com o Dilador, porque o Dilador mudou essa cidade. Até os inimigos reconhecem isso daí. Sim, não adianta. É claro que eu tenho alguns pontos que eu acho que eu teria que avançar mais. É a minha visão, eu também tenho minha visão. Sim. E outra, o Dilador, a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. O Dilador vai cuidar dos trem dele lá. Eu vou precisar dele quando ele for em Brasília, quando ele for em São Paulo. Mas a cidade não, a cidade é comigo. Sim. Entendeu? É claro que ele vai ser uma pessoa que eu vou conversar com ele, vou pedir conselho. Não vou virar, mas aqui a gestão é minha. Sim. Então isso daí é... Entendeu? Você pode ter certeza disso. Qual que é a pergunta 3 aí, Câmera Boy? Saúde agora. Saúde, é né? o ponto mais crítico que eu acho da nossa cidade, né, Moreno?
Como que você vê assim, a relação da saúde, como melhorar a relação da saúde com a nossa cidade? Olha, para a gente falar de saúde, a gente tem que ver o antes e o depois. Antes de 2017 e depois de 2017. A saúde, se você ligar o canal de TV, qualquer canal de TV, você vai ver que você ouve problemas. Mas a gente não pode ficar, mas é problema em todo lugar, aqui também não. A gente tem que enfrentar. Nós temos que resolver. Vamos ver como é que era Araçatuba antigamente. Nós tínhamos um pronto-socorro que chovia dentro, não tinha porta. Não sei se você conheceu. Sim. Não, ele chovia dentro, ele não tinha porta. Aquele pronto-socorro lá da Cruzeiro América do Sul, ele tinha sido condenado pelo Ministério Público, tinha que ser fechado porque ele não tinha estrutura, ele não podia continuar ali. Nós tínhamos, à época, 2 ambulâncias, nós tínhamos na rede 120 remédios, hoje nós temos 324 tipos de remédio. Foram abertas 4 UBSs novas e foi feito um novo pronto-socorro ali no Santana, ali no Hospital Santana, que no início ele estava muito bem, e depois com a demanda, e na saúde é mais ou menos assim, você melhora o atendimento, você aumenta a demanda. Sempre. Olha, eu administrei o plano de saúde do APAS, que é da Polícia Militar, como voluntário por 20 anos. Eu saí de lá quando eu fui trabalhar aqui na prefeitura, porque não podia acumular os dois. E eu comprava serviço da Unimed e nós tínhamos problema lá. A saúde é uma coisa problemática, Sempre. mas é primordial, vai ser o básico nosso, a gente vai trabalhar forte para melhorar a saúde. Só que o que nós estamos vivendo nesse momento, eu vejo que é uma politicagem. É uma politicagem, porque primeiro eu vejo que é um desrespeito com os profissionais que trabalham na saúde. Os enfermeiros, os médicos, que dedicam lá e houve crítica constantemente. Vamos falar do pronto-socorro. O pronto-socorro em 2022 morreram 60 pessoas, até 30 de agosto. Em 2023, 75. E 2024, 45. Então não está do jeito que o pessoal falou. Toda a vida importa. Nós não queríamos que ninguém perdesse a vida, mas infelizmente nós somos pessoas que a gente está passando um período aqui na Terra, um dia ou outro a gente vai. Então, eu vejo que isso que se criou hoje é uma política, os nossos adversários utilizam isso, mas não apresenta proposta factível, apresenta só coisas do outro mundo. Então eu vejo que a saúde mudou muito. Hoje nós temos equipe de médico que vai em casa atender as pessoas. Tinha 2 ambulâncias, hoje nós temos 8 ambulâncias, nós abrimos 4 UBSs novas, vai ser feito um novo pronto-socorro. Então eu vejo que a coisa mudou muito, melhorou muito, mas precisamos fazer mais e nós vamos fazer mais. E a gente vive uma crise, você pega, por exemplo, agora, nesse período, nós estamos vivendo uma crise respiratória. Você vai nos hospitais particulares, está cheio. Está cheio. É uma coisa que você não controla. É uma coisa pós-Covid, né? Pós-Covid. O organismo muda. Mudou e aí você superlota. Ontem eu recebi uma mensagem que nós estávamos com 31 pessoas no nosso pronto-socorro aguardando a Santa Casa. Quer dizer, você imagina você ficar com 30 num pronto-socorro. A Santa Casa ela não está conseguindo atender. Ela atende 42 regiões, 42 municípios. Então, a UBS, que é a atenção básica que a prefeitura faz, que é a função da prefeitura, ela acaba absorvendo o outro problema. Ela fica lá no nosso pronto-socorro, hoje 30 pessoas aguardando. Você imagina, a pessoa lá, ela está medicada, melhor do que ela está em casa. Sim. Mas ela não está no lugar ideal, porque quando você vai no pronto-socorro, você tem 2 coisas para fazer. Medica e volta para casa, ou vai para a Santa Casa, ou vai para o seu problema mais grave. Sim. Então, hoje nós estamos com essa situação dessa forma. Santa Casa em crise, em recuperação judicial. Sim. Que não é culpa da administração, é uma coisa que vem ao longo de vários anos. E acabou culminando agora dela ser mais agravar aqui, porque isso era o que ia acontecer. Pra você ter uma ideia, a Santa Casa, para ela se manter, ela gasta por dia 600 mil reais. Ela recebe 530. Então ela tem um déficit diário de 70 mil reais. E pode olhar, inclusive o IANSP,
ela precisaria de mais 100 leitos e mais 20 leitos de UTI. E outra, agora, nós precisávamos na nossa região mais uns hospitais. O governador, ele veio e lançou a pedra fundamental aqui do hospital regional aqui em Birigui. Muita gente falou, mas lá em Birigui, gente, deixa lá em Birigui, deixa aqui em Araçatuba, mas que venha esse hospital aqui, porque se vir esse hospital aqui, vai desafogar um pouco a Santa Casa. E ele também nos prometeu do AME cirúrgico. O AME cirúrgico, nós passamos o terreno para o Estado há 4 anos atrás. E até hoje não conseguiu construir. Se construir isso daí, que é o que ele prometeu para nós, olha, vai ser um grande ganho para a saúde de Araçatuba e a gente torce por isso. A gente vai para a consideração final. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Pobrecast, que deu para mostrar um pouco das ideias na Câmara Voy. E é muito esclarecedor, porque a gente muitas vezes não sabe o que acontece ali na questão mesmo prefeitura. A gente não entende, né? A gente como cidadão, né, acha que tudo é mágica, né? Como a grande população acha que é mágica, né? Que dá para resolver aqui, acolá, mas para tudo tem que tirar de algum lugar esse dinheiro, tem que tirar essa verba, tem que ter licitação, e muitas vezes a gente não entende como é que funciona, né? E eu acho que você esclareceu muito isso pra gente, ficou muito esclarecedor também falando do seu projeto para a cidade, como você tem uma visão, que é uma, né? Você falou que você tem a sua visão, vai dar uma continuidade, mas do seu jeito, olhar com carinho, né? No seu trabalho, e agradecer, né? Mais uma vez, porque é importante para nós conhecer as ideias dos candidatos e você deixar a consideração final para os nossos como fala, câmera? Nossos seguidores aí. Bom, eu agradeço você pela oportunidade. Vim aqui num feriado ouvir falar de política, eu sei que não é muito agradável, né? Mas é importante. É muito importante. É muito importante, então eu agradeço a oportunidade da gente vir aqui esclarecer algumas coisas. Espero que eu pude passar para o público que nos assiste algumas coisas, algumas ideias nossas, alguns esclarecimentos. E pode ter certeza que a gente chegando lá, a gente vai trabalhar com afinco, com maior dedicação, com respeito ao dinheiro público, principalmente nessas ações, nesses fatos aí que mais aflige a população, que seria a saúde, o desemprego. A gente vai trabalhar com muito carinho. E complementando essa nossa despedida aí, eu peço que a população analise com carinho quem são as pessoas que estão colocando o seu nome para representar a nossa cidade. Quem é o prefeito e quem é o vice. O vice, ele tem uma figura muito importante. Ele é uma pessoa que vai ficar ali do seu lado e a qualquer momento ele pode assumir a cadeira. Porque vários problemas podem acontecer. Você pode... nós temos vários casos aqui. Guararapes, o prefeito morreu. São Paulo, Bruno Covas morreu. Não que eu queira morrer, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E o vice, ele é uma pessoa importante. Analise a índole da pessoa. Veja o seu passado. Veja o que essa pessoa já fez, para depois a gente não se arrepender. Isso é muito importante. Você vai entregar a chave da sua casa para uma pessoa cuidar da sua vida. Então, para que isso dê certo, a gente conta, eu e o Dr. Flávio conta com o seu voto, né? Meu número é 55 e se Deus quiser a gente chega lá com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu, Morella? Obrigado. Câmara Voy. Obrigado, Morella. Tchau.